boa noite. Vamos começar agora o nosso segundo encontro, Arte, Educação e Questão. Hoje teremos como convidados a professora da Faculdade de Educação, Silene Canda, o diretor teatral, ator e produtor cultural Luiz Bandeira e Paulo Neri. Paulo Neri é ator, diretor teatral, também escritor, dramaturgo e compositor. Vamos aqui aguardar Lucia Senana, Andreia, Tom Nascimento. Vamos aguardar a Silene entrar aqui para a gente começar o nosso bate-papo sobre arte e educação. Os desafios da arte e educação na contemporaneidade. Silene já entrou aqui, eu já vou para poder falar sobre a sua experiência. Silene está entrando aqui. Oi, Silene! Dá Aí, olá! Tudo bom, Silene? Boa noite. Como é que você está? Tudo bem. Eu estou tentando ver meu celular como vai ficar, porque eu mudei de lugar. E aí eu estou toda... Já vi que eu tinha inventado, não deu certo. Mas vamos agora funciona. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser assim. Tá ótimo. Tá bom assim? Tá ótimo. Eu fiquei um pouquinho cortada, a gente ensaia, mas na hora tem esses contratempos. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Silene é professora da Faculdade de Educação, né, da UFBA, mestre em Educação também pela Universidade Federal da Bahia e doutora em Artes Cênicas também pela Universidade Federal da Bahia. É nossa convidada hoje para falar da sua experiência enquanto arte educadora e falar da educação em teatro dentro da escola, da universidade e espaços não formais. O formato é o seguinte, Silene, você vai falar e nós vamos dar um tempo, se tiver algumas pessoas que queiram perguntar, a gente vai deixar um espaço para pergunta. Andreia Miller, que é do Espaço Cultural Cobra Criada, ela vai estar anotando e a gente vai poder fazer essas perguntas para você. Então, vamos lá, Silene, fala aí da sua experiência enquanto professora, né? Tem todo um trabalho na área de teatro, então vamos lá, você falando um pouco dessa sua experiência. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem, querida Solange? Há quanto tempo... Eu estava pensando, há quanto tempo a gente se conhece, né? Acho que desde a época que eu fazia graduação, né? Na FACED, acho que a gente se conhece. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer conversar com as pessoas, é sempre um prazer falar e divulgar nossas ideias, né? Nossas experiências, jamais para serem seguidas, mas para servirem de qualquer modo de inspiração, para que a pessoa encontre seus próprios modos de fazer, de pensar, de criar, né? E falar desses dois aspectos, Solange, e Cobra Criada, né? Também na escuta. Gostei aí do nome, Cobra Criada. É o grupo Espaço Cultural de Santa Catarina do Projeto Mundo Novo. Eu fiquei pensando que eu imagino que o teatro, quem trabalha com teatro acaba virando um pouco disso, viu? Meio que cobra criada, né? Sim, é necessário. É necessário. O mundo sem endurecer, né? Sem embrutecer, sem morrer, sem sucumbir, né? E aí, por isso tudo, a importância de falar e reafirmar o teatro, reafirmar a ludicidade, né? Reafirmar formas de experiências. Tem ali Beija-Flor, Cobra Criada. Formas de experiências que tocam o sensível, que tocam o corpo, a presença, a sensibilidade, o humanismo, o diálogo, ou seja, a nossa capacidade de ser mais,
Uhum. né? E de ser mais afeto, de ser mais humano, né? Uhum. A gente sabe que está vivendo nesse momento de grande risco, né? Risco à democracia, risco à saúde, risco de vida, ameaça à vida, Uhum. ameaça dos direitos. Mas falar dessas questões é uma atitude nobre, né? Eu me sinto lisonjeada pelo convite e tentarei sintetizar um pouco das minhas ideias é, sobre o fazer teatral e também o lúdico nesses campos, né? É. Eu venho de várias experiências, né? Atualmente eu faço parte da universidade, embora eu também trabalhe e atue num coletivo de artistas, mas a universidade é um modo de um lugar específico, né? Mas antes da universidade, eu venho de experiências como o MIAC, né? Que é um movimento, não sei se você lembra, Solange, Lembro, lembro do que é o MEAC, pessoal aí lembro. no final da década de 90, né? Uhum. Movimento de intercâmbio artístico e cultural pela cidadania era um movimento que articulava mais de 200 instituições que Uhum. trabalhavam com arte e educação nas mais diversas linguagens e perspectivas e formas, né? Atuei também no CRIA, né, o Centro de Referência Integral de Adolescentes, com Maria Eugênia Millet, e eu sinto que essas experiências no espaço não formal acabou me dando um pouco daquilo que Gilberto Gil fala, né, de que o teatro, no caso aqui fazendo a paródia, me deu régua e compasso, né, e entendeu o quanto é potente e o quanto é necessário estar aliado à formação, à Sim, educação, né, sim. ao pilar de sustentação e inserção qualificada das pessoas no mundo, né? Só que eu estava pensando bastante, eu tenho pensado sobre isso, né? Porque a gente, quando chega na instituição formal, a escola, o teatro, o lúdico, a arte de um modo geral, sofre diversas barreiras para ser considerada experiência de valor, para ser considerada experiência de cognição, para ser também considerada experiência com importância, com o mesmo peso do que, Eu, por exemplo, aprender matemática, né? E claro que é importante aprender matemática, mas é tão importante quanto ter experiências de teatro, ter experiências em artes, participar, aprender também por essas vias, né? sim. Mas É, assim, diga. diga. Ah, eu sou o tipo que falo muito, então você, se quiser perguntar uma coisa, fica à vontade. Não, é justamente isso, é o espaço que a arte tem, apesar de nós termos a lei, né, uma lei de 96, as escolas ainda não têm essa visão da importância da arte, é, não sei se é a escola ou se é o próprio sistema que não tem não insere o ensino da arte da mesma forma que inserem matemática, português, geografia e história. E hoje, com essa loucura que o Brasil está vivendo, estão querendo tirar tudo, né? Imagine o ensino da arte. No entanto, você traz a questão do sensível, né? A importância da educação sensível e a questão também da importância do autoconhecimento, porque com a arte a gente trabalha a questão da percepção, da escuta interna, é, do olhar, da observação. A gente começa a ampliar o nosso olhar, o nosso ponto de vista. Os africanos dizem assim, que quando vai ao teatro, eles vão ampliar a visão. Né? Então, quando a Isso. gente trabalha com arte, com teatro, existe essa ampliação de percepção de vida, de mundo. Então, assim, eu gostaria que você falasse dessa experiência enquanto professora na educação de professores. Certo. Olha só, tem várias questões aí na sua fala, e eu acho que são as questões muito pertinentes. Uhum. E eu chego lá, na universidade, daqui a pouco, né? Certo. Mas, assim, você falou muito dessa questão da dificuldade, da valorização da arte, né? E aquilo que a gente estava falando. Mas é importante entender as causas, né? O porquê disso, né? Uhum. Por que é tão difícil a arte ser inserida, se aceita, né?
Tem uma analogia que eu gosto muito de usar, que é como se a arte e a educação representassem uma forma de casamento mal arrumado. Sabe aquele casamento de fachada? Sabe aquele casamento assim forçado, muitas vezes? Dois que não se amam, mas estarão forçadamente casados, né? É Uhum. a arte e a educação. Porque são duas sujeitinhas bem diferentes, né? Sim, Uma da sim. outra. Cada uma, todas as duas são importantes, né? Só que observe, no casamento mal arrumado, que não é um casamento por amor, o que é que a gente percebe? É que apesar de serem duas áreas, prevalece e predomina a forma de uma. Como no casamento, muitas vezes machistas, em que predomina a decisão do homem, a opinião do homem, o domínio patriarcal. Por exemplo, só essa analogia. Então, a escola, ela predomina, tem uma visão predominante. A escola, tradicionalmente, é o lugar de quê? Da ordem, do padrão, do silêncio, do currículo, da obediência. Então, Uhum. observe, a gente fala de currículo, muitas vezes a gente ainda repete algumas palavras como grades curriculares, Sim. É uma disciplinas, né? Então, prisão. exato. Uma prisão. A prisão, a escola como lugar de prisão e como lugar de fábrica, né? Essa Sim, análise sim. mais Foucaultiana, né? E a arte é o avesso disso tudo. São dois diferentes no mesmo casamento. São A universos arte é o avesso diferentes, disso. né? Exato, a arte é o lugar da desordem, é o lugar do diverso, é o lugar do trabalho fazendo barulho e gostando e aprendendo Da, e querendo expre... mais. da expressão, Da do expressão. falar, né? Então é totalmente. Exato. Uhum. Da euforia, é o lugar do Sim. desejo, é o Do lugar da prazer. insubmissão. É. Da insubmissão, justamente porque é o lugar do criar, é o lugar da criação. Então, a arte ela tem uma força que é sutil, que é subjetiva, por trabalhar naquilo que você estava falando, no olhar de cada um, na subjetividade, É. na dimensão simbólica de cada ser, né? Mas o cotidiano escolar, ele tende a não se adaptar aos modos como a arte precisa ter para existir, né? O lugar da liberdade. No caso do teatro, questões concretas. Uhum. A liberdade de ação, de ser em primeiro lugar, mas questões concretas como uma sala de aula adequada, Pois é, uma das né? dificuldades. O É, espaço, exato. que é, O né? espaço, o tempo, a relação com o tempo. Sim. A relação do tempo com o teatro é uma, né? A relação do tempo com a escola é outra, é cronometrado, é A dividido, é grade, fragmentado. você fazer um trabalho de artes em 50 minutos. Isso, Isso é você engessar é, a exato. possibilidade de toda uma experimentação que é necessário no trabalho de arte. O trabalho de arte você tem que sentir, você tem que. É um despertar de consciência, para que você comece a olhar. Aí, 50 minutos, é aquele barulhinho terrível. Aquele, não sei. E aí eu vou ser porta-voz de muita gente que está tentando fazer teatro na escola, e eu venho também desse lugar, Hã? e vou dizer o quanto a gente percebe que todo mundo quer teatro na escola, né? Mas aqui, quando você, desses 50 minutos, para você conseguir fazer uma aula, daqui que você consiga silenciar, apaziguar a atenção de todos, você leva aí Já foi os 50 metade dessa aula minutos. quase. É, Exato. Então, é. a gente fica se perguntando, justamente dando voz a essas pessoas que estão no dia a dia, né? Em que medida a escola está preparada para incluir as artes em seu currículo? Embora Exatamente. seja uma luta nossa, essa inclusão, essa necessidade, esse casamento mal arrumado, a gente quer arrumar. A gente quer Uhum. arrumar esse casamento, né? Mas, assim, a gente percebe que existem questões que emperram. Por exemplo, a questão dos prazos. Os prazos são estipulados verticalmente. Quando é que vai ter uma peça? Vai estrear a peça no Dia das Mães. É terrível isso. Primeiro, essa visão de calendário festivo, ou calendário com base em datas comemorativas, acabam reafirmando a visão do opressor, né? Como assim? São datas, observe, datas cívicas, são datas comerciais, Da mãe, do consumistas, né? E pai, são dos datas avós. religiosas. É. É, que imprimem valores, e a gente vai se repetindo isso, reproduzindo ao longo da vida
escolar da criança, em rituais e rotinas cotidianas que a escola consagrou como imutável, né? Aquele que chega como diferente, como uma proposição, professor de teatro, aquele que chega querendo fazer um trabalho lúdico, se ele não encontra uma gestão que anda na mesma linha e consegue dialogar, né, desse ato político que é construir a vida em educação, né, a gente vai ter diversas dificuldades de conseguir não só o espaço físico, mas a possibilidade de fazer o próprio trabalho de teatro. Uhum. Eu venho de experiência, vou contar uma experiência rápida, já que você perguntou, Solange, sobre experiências concretas, de a gente estar dentro de um jogo, uma atmosfera com os meus alunos de pedagogia de uma instituição. Eu não vou dizer qual instituição, não é a UFBA, não foi a UFBA. E não estou dizendo que na UFBA não aconteceria isso, não é isso, mas não foi lá. Uhum. Mas, assim, uma vez eu dando aula de teatro, e aí muito barulho na sala, euforia, tudo isso que a gente estava conversando, essa atmosfera de criação que é potente, transformadora, né, e libertadora. Chega um colega, professor da área de física, e bate na porta. Professora, eu estou dando aula. Aí todo mundo parou e olhando, todo mundo olhou para ele e parou, né? E eu parei no ímpeto, respondi: eu também estou dando aula. Só que a euforia da turma foi tão grande que os meninos, todo mundo, vaiou, fez um menino, isso deu um problema. E aí, nessa situação do problema, eu questionei o que é dar aula, o que é uma aula, o que é esse momento de estar juntos, que valor ele tem, né? E o que a escola faz nesse lugar, né? Então, há modos corretos demais na escola e a arte chega querendo cavucar os caminhos, criar outro modo. E muitas vezes a criança ou adolescente, dentro dessa atmosfera, ela vai também ter dificuldades e frustrações, né? Com medo de errar, com medo de se frustrar, de não atender às expectativas, porque é muita pressão. Sem contar todas as violências. Teste está pedindo aqui para falar um pouco do nosso percurso da FACED, de Lício Beltrão, que faz a diferença muito grande. Exatamente, Teste. Os que vieram antes de nós, nossos educadores, nossos colegas, cada um que a gente encontra é um encontro que é propositivo, né? E não é com todo mundo que a gente encontra e produz, mas tem encontros que marcam a nossa vida. E Técio está aí citando a professora Lícia Beltrão, professora da Faculdade de Educação, atualmente aposentada, professora de literatura e professora de leitura e produção de texto, no qual fizemos um trabalho belíssimo com conceito de leitura e poesia, né? Então, a necessidade disso tudo está rompendo os espaços, né? E também os tempos e as grades, né? Considerando principalmente que já temos muitas grades de opressão. Não é só para a arte se incluir, não. Mas a arte se lidar em contextos homofóbicos, em contextos racistas, em contextos machistas, né? E a gente vai vendo que as violências são tão grandes que vão assumindo diversas formas diversificadas. E muitas e vezes a escola vai sedimentando. E muitas vezes essa violência, além muitas vezes é explícita, muitas vezes também é sutil, né? Essa presença dessa violência dentro né, do espaço escolar. Silene? Isso, exatamente. E aí o que acontece? É um pouco louco esse casamento, né? Porque no mesmo modo que a escola quer que a arte ande assim, que trabalhe releitura daquele jeito, a peça de teatro daquele jeito, a escola tem uma tendência a adorar coral, porque está todo mundo ali, ó, quietinho, durinho. Nada contra coral, não é desprivilegiando o trabalho de área nenhuma, não é isso. Mas observem, o ter que lidar com meninos que aprendem a falar, que aprendem a reclamar, que aprendem a simbolizar situações do cotidiano e a interpretar, e brincar com isso, de estar lúdico, de estar pleno. É difícil conter essas emoções todas, é mais fácil obedecer, ter que adestrar. Por quê? Porque não é por maldade, é porque a escola ela recebe uma quantidade, uma massa muito grande de crianças com os recursos reduzidos, em parcos espaços, com pouco tempo para o professor trocar experiências com o outro, de ver coisas, de ler, né? É muita opressão, são opressões diversas.
E E também, aí, além disso, sim, e aí também não teria também a questão da preparação dos professores, né? Eu não sei como é que está a faculdade de educação agora. Na época que eu estudei, não tinha professores de arte e educação, tinha Bob, mas Bob ele trabalhava com educação inclusiva, fazia o teatro na área que atendia a escola. Mas não tinha muitos professores de arte e educação, e a professora que foi a minha professora de arte e educação era uma professora sensível, linda, amava a arte a educação, mas ela não tinha uma educação em artes, que hoje a gente sabe a importância de você ter essa educação em arte para você ter o domínio, né? Porque aí entra a questão desse casamento entre arte e educação. Você tem que ter o domínio da linguagem que você vai ensinar, e também tem que ter os conhecimentos pedagógicos, né, da questão da aprendizagem, para você poder fazer esse casamento legalzinho. Você tem todo um conhecimento pedagógico e você também tem um conhecimento da linguagem a qual você se propõe ensinar, até para que a criança, o jovem, o adulto, o adolescente, ele comece a estudar a linguagem. Isso isso. dentro da questão da educação. O professor também necessita de conhecimentos pedagógicos. Ele tem que saber o que é aprendizagem, ele tem que saber as diversas maneiras de aprendizagem, como é que o ser humano aprende, né? O que é a cognição, como é que eu estou atuando no processo vivencial, todo esse aparato desse ser integral que entra no ensino da arte. Até quando eu ensino artes visuais, que a criança está ali sentada, ela não está imóvel, né? Ela não está imóvel, ela está em movimento, ela está em todo um processo de movimento, né? Porque, na verdade, o que está atuando ali é o ser, o ser. O ser integral, então, não seria essa educação, principalmente assim, das licenciaturas, que cada um aprende o seu conteúdo, né? Eu também vivi essa experiência como professor de química, disse que eu estava fazendo besteira e que ele não ia perder tempo. Isso foi um trabalho de educação de professores, né? Então, Olha só, Solange, tem várias questões que é, você tem colocado, né? uhum, Eu percebo que todas essas questões de reflexão sobre a arte tem a ver com o modo como a sociedade vê a arte, em primeiro lugar. Então, uhum, é uma questão de base mesmo, é uma questão política. É uma uhum, questão de realmente a necessidade de relacionar o campo da educação com o campo da cultura, né? sim, Então, não é uma questão isolada de sala de aula, do professor de física que não entende, né? É uma questão de base de uma formação histórica, do que a arte é vista como realmente em segundo plano. Nas políticas, nos currículos, nas reformas educacionais, a arte sempre passa por muitos riscos, porque uhum, os direitos eles não estão garantidos. Por mais que a gente uhum, tenha um direito consolidado, os direitos não são eternos. uhum, Eles estão sempre em risco de serem retirados. É sempre uma luta para a manutenção de direitos e para a conquista de novos, né? Então a questão é fundamentalmente política, né? sim, sim, É, e a arte ela tem uma perspectiva fundamental de provocar a educação, a escola e a universidade a mexer na sua forma de ser, inclusive para conseguir sobreviver nesse mundo pós-pandemia, inclusive. Não só pós-pandemia, mas nesse mundo que a escola já deixou há muito tempo, já deixou de ser o lugar de centralização de saber, com a internet, com a televisão, né? Enfim. A escola não é mais o lugar de transmissão do que sabe para quem não sabe. É o uhum, lugar do exercício de fazer pensar, uhum, e do fazer sentir, e do fazer sim, criar. É mais potência. É pegar esse conhecimento que já está disponível e transformar em ferramenta para a gente construir um outro mundo. sim, E essa construção exige gente inteligente, gente sensível, gente criativa, gente que quer
um outro mundo, que não é o mundo das armas, não é o mundo da opressão, da violência, é o mundo do devaneio, da imaginação, é o mundo da criatividade, é o mundo da igualdade social, da justiça plena, É, da dignidade humana. a negação também da questão Então, da cultura, né? É uma visão que tem um pensamento hegemônico, mas há uma negação da cultura, e que a isso, cultura vai interferir no comportamento do ser humano. E há uma negação porque há, como se diz, uma. Eu só penso em Freire, né? Em Paula, na questão de você colocar como se você é o recipiente vazio onde eu vou inserir conhecimentos. E, na verdade, o processo não é por aí. A gente tem toda uma história da educação, de pesquisadores que diz não é por aí. Mas ainda continua sim, esse modelo não dialógico, não de trazer o conhecimento prévio que a pessoa já traz de seu universo, e que entra a questão da cultura. A gente não pode tirar a cultura do exato. processo escolar. Não tem como, porque É. nós Olha somos, bem, né? Diga, Silene. tanto o acesso a uma cultura mais diversificada, porque a Uhum, cultura imediata nossa não basta. uhum, A gente tem a necessidade de ampliar, de conhecer, de ampliar nossa rede de conhecimento. Tanto isso é importante, como também considerar que o que eu conheço é importante e de que eu posso construir cultura, produzir sim. cultura. Um adolescente, quando entende que ele pode fazer um programa de rádio, uma peça de teatro, um texto literário, que ele pode fazer um grafite, que ele pode fazer um rap, que ele pode inventar nas redes sociais, ser youtuber, dizer, pensar, provocar, Uhum, criar, isso ganha a potência de um mundo inteiro, né? uhum. Porque a arte Transfer, transgride a trans, lógica é. a lógica de que você é incapaz, né? Só que as vias que a arte, é isso que eu quero chegar, as vias que a arte usa para isso não são as vias formais e programadas, planejadas, dentro de um modelo que a escola está acostumada. Uhum, Porque a arte lida com outra matéria e outro modo de organizar essa matéria. Eu vou citar um exemplo, eu vou ler um texto, que é uma música que vocês conhecem, é um pouco grande, mas é interessante, que é uma música de Zé Cabaleiro, Zé Cabaleiro e Zé Ramalho, né? E vocês uhum, conhecem, a música é muito conhecida, mas observe a matéria da arte, né? E é claro que é uma ironia, é uma crítica, uma ironia, uma brincadeira, né? E a arte tem disso, de tirar sarro de si mesma e ou criando outro modo de ser, não do jeito cotidiano, acostumado, hegemônico, porque não basta só esse modo de ser, existem outras formas de sim. invenção, né? E aí Zé Cabaleiro brinca com isso, e faz sátira, né? Faz disso uma peteca, brinca com isso. Sim. Ele vai dizer, Bienal, né? É bem conhecido, eu vou ler. Desmaterializando a obra de arte no fim do milênio, faço um quadro com moléculas de hidrogênio, fios de pentelho de um velho armênio, cuspe de mosca, pão dormido, asa de barata torta. Meu conceito, à primeira vista, um borrococó figurativo, neo-expressionista, com pitadas de arte nouveau, pós-surrealista, calcado na revalorização da natureza morta. Minha mãe, certa vez, disse-me o dia, vendo minha obra exposta na galeria: Meu filho, isso é mais estranho que o cu da Gia, e muito mais feio que um hipopótamo insone. Para entender um trabalho tão moderno, é preciso ler o segundo caderno, calcular o produto bruto interno, multiplicar pelo valor das contas de água, luz e telefone, rodopiando na fúria do ciclone, reinvento o céu e o inferno. Minha mãe não entendeu o subtexto da arte desmaterializada no presente contexto. Reciclando os lixos lá no cesto, chego a um resultado estético bacana. Com as graças de Deus e baquear, Nova York me espere que eu vou já. Picharei com Dedê de Vatapá uma psicodélica baiana. Misturarei anáguas de viúva
com tampinhas de Pepsi e Fanta uva, num pinico com água da última chuva, ampolas de injeção de penicilina. Desmaterializando a matéria com a arte pulsando na artéria, boto fogo no gelo da Sibéria, faço até cair neve em Teresina, com o clarão do raio da silibrina, desintegro o poder da bactéria. E é claro que é uma brincadeira, uma sátira com a própria arte, é uma crítica à própria arte quando se torna hermética, isolada, Sim, difícil até, sim, sim. mas ao mesmo tempo brinca com o modo como ela tem de ser e poder ser ela em si e se traduzir, ser reconhecida como arte. Sim. Então, é isso, por isso que os fascistas e os avessos à ignorância, os ignorantes, têm medo da arte, porque eles não entendem, porque eles só conseguem entender dentro de um cenário que não tem lugar para subtexto, nem para linguagens diversas, nem para metalinguagem, não tem lugar para o sensível, não tem lugar para a entrelinha do que está sendo dito, né? Não tem então, não tem um lugar para o ser. Então, quando a gente traz a educação para a essência, né, que, na verdade, um amigo meu uma vez disse para mim, Solange, né, Santos Robledo, disse para mim, o artista é o ser. Quando ele me diz o artista é o ser, cai a ficha. Né? Se a gente trabalhar com a questão da arte, o impulso criativo é o movimento, e a gente está sempre dentro desse movimento, né? Não existe nada estático no universo, tudo é movimento, e nós estamos nesse processo de movimento. Então, não pode estagnar a educação, e a arte não é estagnada, mesmo que queira transformar a arte em algo... não pode, porque ela tem todo uma essência, ela tem uma essência que está ligado ao ser. Então, aí que entra a questão da educação e a questão da arte, como diz você, desse casamento, mas a educação formal, porque a educação formal, porque a educação ela acontece em vários espaços. E a arte, ela trabalha com toda a dimensão humana em sua totalidade. Né? Então, se a gente não tem essa consciência da importância da arte, que é milenar, não existia linguagem, não existia pensamento filosófico, não existia pesquisa em ciência, mas a arte já estava lá, né, presente. O ser humano já estava com a presença da arte no seu universo, dentro do seu ambiente cultural, produzindo. Então, se a arte não fosse importante, ela não seria uma milenar, né? Ela não estaria presente na história humana desde os primórdios. Então, é essa questão que a gente tem que trazer para essa discussão. Justamente a questão da educação dos professores, para que não seja uma instrução, como Paulo Freire fala, trazer só a questão dos conteúdos, e não trazer uma educação. Né? Tem um filósofo que fala, ele coloca a diferença entre educação e instrução. Né? Ele faz essa separação. Humberto de Rodin, ele faz essa separação entre educação e instrução, que Paulo Freire também faz, ele chama de uma educação bancária e toda uma educação com leitura, né? com a leitura do mundo, e esse mundo pode ser eu, o mundo pode ser eu, como pode ser todo o aspecto externo, social, político, cultural, né? Então, pode ser eu fazendo a leitura da minha subjetividade. Né? E tem... Esse lugar do... Oi?
Você está colocando a questão desse lugar do ser e dessa subjetividade, né? No teatro, Sim, além do lugar do ser, nós trabalhamos com uma matéria que é a possibilidade de trabalhar o desejo de ser diverso, no sentido de poder ser outras possibilidades, ser o outro, né? Até sendo eu mesmo, né? Trabalhar essas possibilidades de entender em situações dramáticas a vida real e em um momento totalmente efêmero. Então, olha, observe a matéria que nós trabalhamos, né? mas, É uma o que eu estou matéria falando, que não é, digamos assim, que não é Silene, domesticável, né? Silene, eu estou Na- falando assim eu estou falando de uma questão diferenciada, assim, você tem vários espaços dentro do processo de educação, porque você vai trabalhar diversas dimensões. Você, sempre quando a gente, vamos dizer assim, no teatro mesmo, da representação, é sempre o outro. Você vai Sim, representar o outro, você não vai representar você. Mas sim, sim, exato. no processo de aprendizagem, né, na experiência educativa de aprendizagem, é importante primeiro que você compreenda você, para você depois ter essa inter-relação com o outro. Porque se eu não tenho uma compreensão de mim mesma, eu fico um pouco sem entender o sentimento do outro, as emoções do outro, o pensar. Então, eu estou falando desse aspecto, dessa via da questão da experiência educativa, a partir de você, sempre na relação com o outro, que nós não somos uma ilha, né? Sempre temos Olha só, Uhum, a gente tá, na verdade, foi um complemento à sua fala, exatamente, uhum, esse lugar, esse complemento o outro, né? uhum, Ele, sem dúvida, ele é formativo do mesmo modo, né? uhum. Agora, o que me parece, assim, que a gente às vezes precisa ficar refalando, se é que existe essa palavra, né? Redizendo. Se não tiver, você está inventando, refalando e redizendo. É, reforçando a importância do lugar da arte na escola, né? Reforçando a importância da arte. Me parece já. Eu lembro de Saja, professor Antônio Saja. Ele dizia que era assim, isso é café requentado, e é mesmo, assim, a gente ficar tendo que convencer as pessoas de que a arte é importante, né? Porém, a Uhum. gente está num momento tanto de retrocesso que isso se torna uma tarefa urgente, né? É, Reafirmar esse lugar. No sim. currículo, na política de formação de Sim. professores, na formação de professores e gestores, nas políticas públicas de modo geral, de sistemas, nas unidades Uhum. escolares, né? Mas observe, a gente vai perceber, no senso comum, a gente vai, a não ser os mais ignorantes mesmo, aí que eu não quero nem tocar nesse assunto, Uhum. mas de um modo geral, as pessoas, dentro do senso comum, há um certo consenso sobre a importância do que é a arte, né? Uhum. Só que, assim, há uma certa questão, assim, de a gente quer arte, que bom, traga aqui uma pecinha para apresentar a pecinha, né? Uma exposição, tal. É bem-vindo, há um consenso sobre a importância. Só que esse consenso, ele vem junto de uma visão banalizada sobre o fazer teatral na escola. Acha-se que é assim, de hora para outra, que se monta uma peça. Isso é Às vezes, horrível. só quem é professor de teatro sabe, Isso é que trabalha com horrível. lúdico, né? Sabe, com essa dimensão do jogo, é o quanto você, para aquele menino conseguir dar aquele texto, para fazer aquela marcação, para entrar, o quanto foi feito de trabalho com aquela criança que às vezes não dizia um ar, não conseguia abrir a boca. É um trabalho muito, como você colocou, da questão do ser, não é uma questão de numérica, não é uma questão de ver percentual de aprendizagem e de mensurar isso, não é. Porque mexe com outras dimensões que não são mensuráveis, não é? Então, questões que ligadas ao senso estético, ao imaginário, à criação, que fazem a gente levar a crer e a acreditar e a também lutar. É a compreensão de que a arte na escola, com o seu devido lugar de direito e de valor, né, é uma tarefa histórica e política na história da cultura e da educação desse país. Eu digo isso se a gente quiser considerar que precisamos educar para a libertação.
sim. para a emancipação, para sairmos desse buraco que estamos entrando, de repressão, de opressão, de apelo à tortura, de violação aos direitos e também de destruição e de risco à democracia. Uhum. O trabalho com arte está na raiz da construção de um mundo com pessoas potentes, capazes de construir, já disse isso. Mas, para isso, Solange, a gente precisa desconstruir um monte de equívoco. Sim, sim. Um monte de preconceito que não existe. E aí eu sempre falo sobre essas questões, eu não sei se fica redundante para quem foi o meu aluno, mas eu vou tratar de alguns aspectos que eu sempre tenho tocado. Uma é a questão de que a arte não está restrita a um lugar específico de representação. No caso das artes visuais, não é o museu, não é o palco convencional da música, nem é o palco italiano, por exemplo. Não é o palco italiano do... Convencional do teatro. Pode ser a rua, pode ser uma sala de aula, pode ser um pátio de uma escola, pode ser no manicômio, pode ser numa cadeia, pode ser na praia, pode ser no jardim zoológico, pode ser dentro de um ônibus, no metrô. Todos os lugares são possíveis de se ter teatro. Então, deixa eu construir essa coisa de que só quem está com não sei quantos prêmios e temporadas é que faz teatro. A gente faz teatro na rua, a gente constrói no dia a dia, em outros espaços, né? Isso que você traz é muito importante, muito importante. Essa questão da desconstrução para você, na verdade, ampliar. Eu sempre falo da questão de ampliar o olhar, a percepção, né? Então, é necessário uma desconstrução, e o que você traz é muito importante sobre a questão do fazer teatral, né? Do Sim. espaço cênico. O espaço cênico não é só o espaço, o teatro convencional. O espaço cênico é qualquer espaço onde você vai atuar. Né? Então, isso é bom, é importante. E a gente não quer dizer, né, que a gente não valorize esse lugar do equipamento de cultura e queremos mais, né? Mas aí já é outra discussão. Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo de Andréa Miller, que aí eu vou casar com outra questão que... E desculpa correr, porque eu queria trazer o pensamento, eu sei que o horário já acabou. Nós temos, na verdade, só 18 minutos. 18 minutos. Aqui tem dizendo 15. Por isso que eu vou pescar alguma pergunta ou outra. Já vou pescar uma pergunta ou outra, tá? Ela diz assim: você acredita ser possível desenvolvermos um projeto de arte e educação para adultos, né? E uma vez que temos na sociedade em termos de níveis sociais, embrutecida, repressora e discriminadora, como nós estávamos colocando, né? Com certeza, o adulto, ele precisa, assim como a criança, claro que nas suas devidas necessidades específicas, não maiores nem menores, mas específicas, né? Do trabalho com experiência estética. Isso não quer dizer que é com o teatro. Vamos colocar a arte de modo geral. Porque pode ser que teatro para uns seja extremamente chato. Sim. Enfim. Para outro, a música é o meio de... Para outros é desenhar história em quadrinho, para outros é grafitar. Vamos ampliar, né, o uso das linguagens, né? Sim. Mas para a educação de adultos, especialmente a educação de jovens e adultos na escola, né, convencional, a gente vai ver uma visão muito frequente de que arte é algo difícil, de que é algo inacessível. Por isso que os ignorantes, no caso, os fascistas, né, têm medo, porque requer que você veja eu não sei se eles têm consciência da importância revolucionária. Então, se vai revolucionar, corta. É isso. É melhor cortar, porque é perigoso. Sim. Mas no caso dos jovens adultos, precisa desconstruir essa visão de que é difícil, de que é inacessível, de que não vou conseguir. Eu trabalhei com EJA há muito tempo e, assim, eu vi os alunos com medo de... Você faz a pessoa levantar só da cadeira já é um grande passo, por exemplo. Então, uma visão, assim, de que é para alguns, é para gênios, né? É para quem tem talento, o talento é uma coisa nata, então é para alguns. Então, se é para alguns, para outros, não. Né? E a outra visão que precisa ser desconstruída é a visão de que o teatro é uma ação espontânea. Qualquer hora que quiser, assim, aí, meia hora antes vocês fazem uma peça e apresentam. Não é assim. O teatro tem linguagens próprias, com métodos próprios. Tem um processo de aprendizagem, né?
Tem toda uma é uma aprendizagem específica, né? exato. Você não é. Não é A assim um descoberta toque de também mágica, é uma aprendizagem, uma área de conhecimento e tem toda uma aprendizagem específica. Isso. E aí, a grande questão disso tudo, Solange, não pode se limitar à dimensão didática, pedagógica e artística. E aí eu vivo batendo nessa tecla, né? Porque Uhum, não é uma questão da arte esse problema. E não é uma questão só didática. uhum, É uma questão política mesmo. Porque se a gente diz que a arte é só para alguns, que tem talento, que está no teatro convencional, por exemplo, que uhum, é difícil, então é só para intelectual, ou, por outro lado, que é espontâneo, qualquer um faz, a uhum, gente destrói um monte de coisa. Estou sendo bem grosseira para poder ser bem direta mesmo. O que é que uhum, acontece? A gente acaba destituindo a possibilidade das classes menos favorecidas economicamente do seu potencial de criação, do seu potencial de criar, de produzir, de apreciar. Se ele acha que, se ele diz assim, se eu não estou no museu, então eu não sou artista. sim. E já entra Se a é questão, difícil, já entra a questão é isso. da Se é só para dominação. alguns, exato, não é para mim. Porque se o ser é dominado, ele vai acreditar que as linguagens ou a ocupação dos espaços é para quem está dominante mesmo, né? Uhum, E isso facilmente favorece para a supressão da experiência artística no currículo e no cotidiano escolar. uhum. Teve E uma o pessoa, cotidiano escolar significa dizer cotidiano das populações brasileiras. sim, teve uma pessoa que perguntou sobre a questão do currículo. Eu não sei, porque a gente só tem 14 minutos. Não sei se daria para você fazer uma síntese rápida, que alguém perguntou, eu não recordo agora o nome, sobre a questão do currículo, né? O que foi se tratar, ela perguntou, essa não é uma questão do currículo, Sim. né? Exato. Agora vamos pensar assim, currículo é o quê? É uma coisa que está acima da gente e que a gente tem que obedecer, né? É. Por exemplo, o que é o currículo? É a BNCC? Currículo não é a BNCC, Uhum, né? Inclusive, muitos aspectos da BNCC, justamente para fazer com que o teatro continue existindo na escola, a gente vai precisar criar brechas e caminhos. uhum, E isso é política, né? sim, Agora, quando se fala em currículo, é assegurar o lugar de direito à experiência estética. sim, É garantir isso, mas não quer dizer que a gente vai ficar refém disso. O currículo, ele é uma identidade, algo que a gente é em construção o tempo todo. Agora, é importante que a gente ancore, finque, sedimente a experiência do conhecimento, a experiência escolar, na experiência de mundo, a experiência social, né? Criando condições para desestabilizar a lógica excludente, racista, hegemônica, classificatória, porque já está na hora de desconstruirmos esse modo de sim, vida. sim. E é na prática do dia a dia, no cotidiano, que a gente vai desconstruir para reconstruir, Sim, né? eu te agradeço, Silene. Você traz uma exposição, né, uma explanação muito importante, né? E nós temos poucos minutos, aí eu tenho que, na verdade, deixar para as considerações finais e para a gente já, porque pode ser que a live essa é uma hora que cai a qualquer momento, né? Nós só Ah, temos agora poucos minutos. Aí, se você puder fechar como você, né? eu vi que tinha uma pergunta aqui, um comentário, eu queria ler, mas já perdi porque eu Eu fui. não consigo ver todo, eu só tenho aqui. Uma vez temos uma sociedade em diversos níveis sociais, não estou conseguindo ler todo. Repressora e discriminatória. Não li, não consegui pegar outra palavra. Não Não, consigo ver. eu queria finalizar, então, dizendo assim, que a educação via arte, a educação, melhor, a arte, que em Uhum, si, por si, uhum, é a educação, né? uhum, É uma necessidade, né? Tem uma discussão antiga de Louis Pasteur, lá
educação luxo ou necessidade, né? Educação, discussão da década de 70. Que engraçado, hoje em dia é atual, Sim. atualíssima. A gente tenta, a gente anda para frente, quando a gente vê, a gente dá 10 passos para trás, né? Uhum. Mas a necessidade de reafirmar a necessidade da arte, né? Por quê? Porque a arte é o caminho de libertação dos oprimidos. É algo que Uhum. Boal já falou a vida toda, Augusto Boal, Uhum. né? No Uhum. campo do teatro do oprimido. E canalizar, disponibilizar os meios e os recursos para o oprimido. Tomar posse disso é muito importante, né? Uhum. E aí eu separei uma frase para ler, um trecho, uma citação, de Carmela Soares, que é uma autora muito importante de ensino de teatro, quando ela vai dizer que o jogo de teatro, o exercício de fazer teatro, aí na universidade, na escola, nos campos não formais, e aí a importância da universidade também formar professores de modo estético, sensível, lúdico, potente, e não apenas com aquele modelo acabado, de obediente, passivo, pacífico, né? Então, a universidade tem um papel importante na raiz do problema, que vem também da formação de gestores, professores, enfim, todas as pessoas que atuarão, né, no campo social. Mas Uhum. Carmela Soares, ela vai dizer, seja onde for o espaço, o jogo de teatro e o teatro como jogo é importante porque ele rompe com o olhar míope, o olhar deformante de si mesmo e do mundo. Palavras dela. Uhum. O teatro é a redescoberta de redescoberta de novas formas de relação, novas imagens no mundo, novos signos a partir da vivência de um processo criativo. É necessário na escola ou em qualquer outro lugar fornecer um apoio ao olhar do aluno, estabelecer um contato verdadeiro com cada um deles, na medida do Uhum. possível, sei da dificuldade, né? Uhum. Mas é necessário fazê-los sentirem-se vivos e amados. Uhum. Eu gosto muito dessa provocação de Carmela Soares, e eu sei que é uma tarefa dura, difícil e longa, demorada. Por isso mesmo, exige de nós um exercício permanente, com olhos encharcados de esperança e de busca e construção. E aí Sim. eu sei que o tempo vai acabar, eu vou finalizar com um poema, Eu te né? agradeço, né? Ah, Eu te tá. agradeço. Porque já falta 10 minutos no meu relógio. Ah, Ah, tá. então, finalize a palavra para você finalizar. Eu achei que ainda tinham 10 minutos, mas é para finalizar? 8 minutos. Você tem 8 minutos. Ah, pronto. É, Vou só fazer o poema e acabou. é. Aí você finaliza. Já É, aproveito para me despedir das porque, pessoas, porque na cumprimentar. verdade eu estou olhando aqui o tempo porque são 1 hora, aí nós temos 19h52, temos ainda 8 minutos, né? Isso. Por isso que eu acho que dá tempo para um Sim, poema. Eu dá gosto sempre tempo. de fechar com A palavra é poesia e sua, a palavra é sua. eu gostaria de fechar com um poema, porque assim, completando um pouco do pensamento que eu estava na trilha, né? Uhum, De que tudo que nós colocamos sobre arte, e aí teria muita coisa ainda para colocar, e acho que isso é um processo longo de debate mesmo, e a gente tem provocado muito a universidade nesse sentido, uhum, é um processo longo e permanente, e que é uhum, demorado. Por isso uhum. que eu gostaria de trazer, para finalizar, um poema de Geir Campos, que ele vai dizer, o nome do poema é Alba. Eu gosto muito desse poema, já li algumas vezes, Uhum. e eu finalizo até a minha fala assim: não faz mal que amanheça devagar. As flores não têm pressa, nem os frutos. Sabem que a vagareza dos minutos adoça mais o outono a chegar. Portanto, não faz mal que devagar o dia vença a noite em seus redutos de Uhum. leste. O que nos cabe é ter enxutos os olhos e a intenção de madrugar. Obrigada. Eu agradeço pela o que você traz de conhecimento para a gente ampliar esse debate. E o objetivo do projeto Mundo Novo, né, é a gente trazer essa discussão, né, da arte
na educação. E que a arte em si, ela já tem todo um processo, e é justamente isso que a gente quer trazer, essa pauta, para que a gente possa ampliar esse debate. Então, Silene, eu te agradeço, né, pela sua participação no segundo encontro de arte, educação em questão, e não encerra aqui. O objetivo é realizar outros encontros, criar pautas, e a gente poder trabalhar o interesse, que entra agora o segundo painel, é a educação popular, porque tanto a escola pública quanto a escola pública acontece ali nesses espaços, ou em uma associação, ou em qualquer um outro espaço, acontece a educação popular. Então, um dos interesses nossos é que a gente entra agora no segundo painel, é justamente aprofundar esse debate, né? Onde a arte seja acessível a todos, onde todos possam experienciar, que tenham uma aprendizagem significativa e experienciar, porque a arte é vivência. A arte é, acima de tudo, vivência. Né? Você pode estar trabalhando com qualquer linguagem. Que sentido, né? Vivência no sentido pleno mesmo. Você vai trabalhar com a percepção, com o sentir, com a observação, que entra na questão da estética. A gente fala na questão da estética, é uma percepção totalizante dessa minha vivência. Então, a arte, ela tem esse papel fundamental de ampliar a consciência. Né? Eu sempre trago também a questão da consciência. Eu digo fluir consciência, porque eu acho que a consciência, ela é plena. Você vai transcender a mentalidade, aos processos que são criados mentalmente, que encaixam a gente em um formato. Mas a questão da consciência, para mim, é plena. A consciência, você acessa ela, mas ela é plena. Agora, dentro do que eu estou falando, porque tem autores que trazem um outro conceito, uma outra coisa da questão da consciência, mas a questão da mentalidade, que são todos os processos criados, né, construídos, e é isso que, pegando a sua fala, que nós temos que desconstruir. No momento hoje, nós necessitamos de desconstruir, desconstrução. Isso. E aí, só uma questãozinha, nessa desconstrução, né? Tem uma questão aí que Luiz Bandeira, um abraço aí, Bandeira, coloca aí, o quanto o teatro surgiu das ruas, Sim. Quer dizer, nem quando tinha rua, mas momentos festivos, momentos insubmissos, momentos... O teatro não surgiu num lugar limitado, específico, né? Então, precisamos ocupar as ruas com as nossas linguagens, nossas artes, dizer que não queremos o fascismo, dizer que queremos cultura, que queremos educação, Sim. E precisamos derrubar o que está aí. Fora Bolsonaro. Exatamente, fora Bolsonaro. Muita arte, muita luta e resistência. Educação sempre. Sim, é isso. É isso. Obrigada. O teatro é importante nisso. O teatro é revolucionário, a arte é revolucionária, a educação também é revolucionária. Nós não podemos separar nem arte, nem teatro, nem educação da questão política, porque a política a gente tem que ampliar dentro de uma questão de percepção, de visão de mundo. Então, a gente não tem como fragmentar essas questões, como não podemos fragmentar o ser humano no processo da aprendizagem, né, da questão da experiência. Então, grata, Silene, mais uma vez eu te agradeço pela sua participação. A gente encerra aqui e eu vou convidar agora a Luiz Bandeira, né, para falar da experiência dele, justamente fazendo esse link do encerramento desse primeiro painel. Ótimo, um beijo. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, muito obrigada. Tchau. Obrigada também. Tchau. Tchau.